Primeiro tempo, 45 minutos para Leões com Raça. Ora, viva a todos, bem-vindos a mais uma edição do Primeiro Tempo, 45 minutos de Leões com Raça. Este é o podcast do Rugido Verde. Boa noite, Simão, como estás? Ora, boa noite, estou muito bem disposto hoje. Excelente. Estamos aqui, como é habitual no nosso rooftop. Desta feita temos uma novidade no rooftop, que é estamos à luz da vela. E Simão, perguntas certamente porque é que estamos à luz da vela, não? Ora, não sei que vela é que falas, mas... Estamos à luz da vela porque assim fazemos um encaixe de 22.500 euros dos 3 anos de eletricidade que íamos pagar. E assim temos um encaixe que é significativo para o nosso rooftop e, portanto, estamos à luz da vela e vamos lá ver, vamos ter que fazer este programa à luz da vela. Vamos falar, obviamente, sobre a primeira vitória do Sporting para a Liga contra o Braga, fazer uma análise rápida dessa partida e as perspectivas para o jogo de amanhã com o Portimonense. E depois, obviamente, temos falado do caso Bas Dost, o caso que tem dominado esta semana em termos de atualidade do Sporting. Tentar entender um bocadinho as implicâncias desse caso. Vamos ter uma nova rúbrica chamada De Quem Nos Apetece Falar e De Quem Não Nos Apetece Falar esta semana. Os mais e os menos. E por fim temos, como habitualmente, o tempo extra. Temos uma sessão muito interessante pela frente e vamos começar precisamente, Simão, pelo jogo do passado fim de semana, em que finalmente as vitórias voltaram à equipa principal do Sporting. O que é que achaste da prestação contra o Braga? Tivemos 12 minutos bons, portanto já duplicámos. Isto se continuar a ser a função da exponencial, lá para daqui a 2 ou 3 jogos fazemos um jogo bom. Portanto já não se pode pedir muito mais do que isso, não é? Mas sendo sincero, começámos bem o jogo. Eu acho que inicialmente entramos com força, com garra, e depois caímos completamente. Marcámos o primeiro golo, marcámos o segundo e depois foi aquilo que foi. E já com o segundo já estávamos um bocado fraquinhos. E eu acho que isto acaba por ser um bocado o reflexo da preparação física dos atletas. Eu não sei se é por novas metodologias do fantástico novo preparador que nós temos, se é porque ele é mesmo realmente mau, mas é um bocado preocupante que no início da época ainda eu não posso esperar que os jogadores estejam no pico de rendimento. Isso é na altura pede-se no tempo médio 3/4 da época, não é? Por norma aí é que eles estão mesmo ali 100% antes da grande queda para o fim da época, mas não posso acreditar que temos jogadores que não aguentam 60 minutos. Eles estavam a morrer, todos. E isso para mim foi o que me preocupou, porque eu acho que o Braga entrou super desorganizado. Nós estávamos mais ou menos organizados ao início e depois lá está com o cansaço. Foi uma anarquia tática autêntica. E o Braga só consegue ganhar o expoente que ganhou porque nós não tínhamos organização, porque perdemos deduzo eu por causa do cansaço e porque eles estavam com melhor preparação física. E isto é preocupante, porque se esta situação não melhorar nos próximos tempos, lá está, pode ser a nova metodologia, podemos ter um problema em que basta uma equipa se fechar atrás durante 45, 60 minutos, guarda o cansaço e depois ataca-nos em grande e mete-nos 3 golos. É isto. Eu vi já ser desenvolvida, aliás, durante esta semana, a grande teoria de que isto está-se a guardar o pico de forma para um momento mais crucial da época. Eu gostaria de entender qual é que é esse momento mais crucial da época. Aliás, se não se começa bem uma liga, depois, tendo em conta a competitividade e o contexto da Liga Portuguesa, torna-se muito mais difícil conseguir apanhar os nossos rivais, mesmo que eles tenham um começo não tão forte, como é o caso do Futebol Clube do Porto. Exatamente. Aquilo que me parece é precisamente que
A equipa não está preparada para competir a alto nível nesta altura, isso parece-me óbvio, para além de que dá claros sinais de que não temos uma equipa forte, não temos um banco capaz de trazer reforço à equipa quando esta está debilitada fisicamente. E depois temos aquela questão que para mim, continuo a insistir, é fundamental, da cultura da exigência. Parece-me que os jogadores sentem que basta fazer o mínimo chega, e se não chegar também não há problema nenhum, que não vem nenhuma desgraça. E aquilo que se percebe com o decorrer do jogo é que, a partir do momento em que a equipa colapsa fisicamente, se sente que os jogadores se preocupam única e exclusivamente em manter o mínimo que foi alcançado, e neste caso foi uma vitória por 2-1. Portanto, é este o contexto que eu vejo nesta altura nos jogos do Sporting. E também não vejo, para ser honesto, um progresso técnico-tático por parte da equipa a cada jogo que passa. Ganhamos agora um jogo, há obviamente o positivo de termos os 3 pontos, mas depois, quando se escuta, e é isso que vou-te pedir para comentar de seguida, o discurso da sobrevivência, sobrevivemos ao jogo do treinador, uma pessoa até fica um bocado discursoada, não fica? Claro. Nós abordámos a questão do que é bom, do que é necessário vir de cima, não é? O exemplo vem sempre de cima. Se tu tens um treinador com um discurso do tá ok, ou do discurso derrotista, eu não vou chamar de discurso derrotista, mas do tá ok, um treinador que diz tivemos 6 minutos e meio em que fomos bons, por amor da santa, não é? Não estamos a falar de um clube que está a lutar para não descer. Nessa perspectiva, eu acho que o discurso é péssimo e não transmite. Nós já somos uma equipa que historicamente... eu acho que os únicos 2 anos em que eu vi efetivamente o Sporting a jogar bem e a jogar até ao último minuto foram o primeiro ano do Boboni, em que nós goleámos várias vezes, 6-0, 6-1, salvo erro, mais do que uma vez, e no primeiro ano do Jesus. E foram os únicos 2 anos em que eu vi um Sporting que até aos 90 mais 5 lutava para ganhar. Nós, historicamente, do que eu me recordo, nunca fomos uma equipa que lutasse para marcar 8 golos num jogo. Salvo uma outra exceção. Nós o ano passado ganhámos 8-0 ou 8-1, já não me recordo do resultado ao certo, e podíamos ter ganho por mais. Mas fora uma outra exceção, nós não somos uma equipa, por exemplo, a Porto. O Porto, por norma, esteja a perder por 1, por 5 ou a ganhar por 1 ou por 5, não param de correr atrás de mais um. E mesmo o Benfica, atenção, eu não quero estar aqui a defender nenhum dos dois, mas isto é uma cultura já das equipas, que acreditam que, seja por que contexto for, conseguem marcar mais, conseguem fazer mais... Perdão, isto hoje não está bom, conseguem fazer mais a qualquer momento. Nós não, nós é como tu disseste, marcámos 2, está bom. E depois levamos o 2-1 e andamos a chorar durante meia hora, agarrados às unhas, ai meu Deus, o que é que vai acontecer, e agora? E pronto, e quando temos um treinador que tem um discurso de sobrevivência, e um presidente que tem um discurso que não está preocupado, eu também não estava. Ora bem, portanto nós é que somos os parvinhos que andamos aqui preocupados com a falta de progresso e do futebol da equipa. Se calhar somos. Somos parvinhos, pronto. Então deixem-nos continuar a ser um bocadinho parvinhos, para alegria, chamámos a nós próprios parvinhos. Vamos ter alguns dos nossos ouvintes a dizerem, finalmente reconheceram. As ovelhas a bater palmas. Sim. Ora, tendo em conta isto, que perspectivas é que tens para o jogo agora com o Portimonense em Portimão? Opa, eu não quero ser negativista e quero olhar um bocado também, lá está, de vez em quando temos de ser um bocado de copo meio cheio e não meio vazio, portanto também já chega um bocado sempre o copo meio vazio. Eu vi boas indicações enquanto tivemos disponibilidade física contra o Braga. Nós secámos o Braga ao início e eles vinham cansados de um jogo europeu, obviamente, não podemos retirar isso da equação, mas eu vi-nos a jogar muito mais apoiado, por exemplo, que no primeiro jogo. Se nós mantivermos essa organização, essa pequeno live de organização, que lá está, quando é péssimo, o medíocre já parece bom. Se nós virmos esse live de organização de novo e aumentarmos a nossa disponibilidade física, eu acho que é possível ambicionarmos a uma vitória confortável.
não querendo menosprezar o Portimonense, não se deve menosprezar equipa nenhuma. Seja o Portimonense ou o Porto ou o Benfica, seja um clube da terceira divisão para a taça. Não devemos menosprezar nenhum adversário. Se entrarmos com a disponibilidade física e a organização tática da segunda parte com o Braga, tendo em conta que o Portimonense provavelmente não vai jogar tão aberto, vamos passar altas dificuldades, especialmente em contra-ataque. Isto é a minha opinião de quem não viu o Portimonense jogar este ano. Posso estar 100% errado. Mas é a minha opinião de quem historicamente conhece como as equipas mais pequenas jogam em Portugal. Exato. Eu vi uns minutos do Portimonense, não é suficiente para eu fazer uma análise da equipa, mas aquilo que me preocupa cada vez mais é que quando vamos pensar nos próximos, no jogo seguinte do Sporting, passa-nos pela cabeça sempre aquele resultado do Totobola, pode ser um 1x ou 2. E não devia ser assim. Os jogos do Sporting deviam ser... Bom, isto vai ser... Se é fora, o Sporting vai ser 2 no Totobola. O Sporting vai ganhar. Quando muito, se a coisa correr mal, podemos ter ali um empate, um X. Mas cada vez mais, infelizmente, fica aquela ideia, olha, isto é um jogo que tanto pode dar um X ou 2. E isso diz um pouco da dimensão, da perca da dimensão competitiva do Sporting. E as pessoas olham para isso, nomeadamente os adeptos, que ainda apoiam esta direção, e olhar para isto, para este estado de coisas, e pensar que, bom, o Sporting agora até vai para jogos em que, com equipas um pouco menos representativas, e estou a ser muito simpático, e nem sequer temos a garantia do empate e da vitória, é triste. Entristece-me bastante porque parece que o Sporting já está naquele caminho da belenensização. E dá a impressão que não disse bem a palavra, não interessa. de que muita gente falou durante bastantes anos. E estamos a dar agora passos decisivos. Eu gostaria imenso de perceber aqueles que ainda apoiam esta atual direção, o que é que eles não entendem do caminho que estamos nesta altura, infelizmente, a seguir. O que nos leva, falando de caminho, ao caso Bas Dost. Oi, o caso Bas Dost. O que é que te apraz dizer sobre o caso Bas Dost? Eu tenho uma consideração interessante a fazer deste caso, que é a seguinte. Quem apontou o dedo... Eu acho que uma falácia argumentativa muito grande que muita gente usa... Aliás, acho que eu e tu... Eu não posso criticar os outros porque já tirei essa pedra, mas uma falácia argumentativa muito grande é usar a hipocrisia do adversário, ou do oponente, ou de quem está do outro lado, para tentar desvirtuar o argumento. O que é errado, porque o argumento pode ser perfeitamente válido, apesar dele ter dito uma coisa que vá contra esse argumento no passado, o que é a hipocrisia. No caso Bas Dost, aqui aprazem-me duas coisinhas pequeninas. A primeira coisa, que é o que me chateia, é a parte da hipocrisia, é que na altura do Bruno de Carvalho, em que tivemos um atleta que, segundo se diz, e aqui muitas aspas, segundo se diz, eu não sou o Brás, que sei com certeza, tinha o caso Carrilho, por exemplo, tivemos um atleta que supostamente negociou com o Benfica por trás das nossas costas, ainda durante o período de contrato, e que se recusou a assinar um novo contrato. O presidente pôs o atleta de lado, decisão administrativa do presidente, ou da direção, seja de qual for, é o presidente a cara da direção do presidente, e foi o Carme entre idade. Eu acho que no Carrilho não chegou a haver sindicato, mas se calhar até houve. Mas era o Bruno de Carvalho que queria afastar o jogador, o Bruno de Carvalho que era o Satanás, o Bruno de Carvalho que era o anticristo, o Bruno de Carvalho que comia cornflakes ao pequeno almoço, que tinham mais do que 2 dias de vida útil. Era uma coisa absurda. No caso Bas Dost, temos uma situação que eu quero acreditar, de novo, sem estar lá dentro eu não sei. Só posso... Está aqui outra vez o raio da polícia, meu. Mas isto é sempre em todos os podcasts. Olha, isso é a Tânia Laranja, já tem um informante. Passaram aqui a abrir na rua. Pronto, olha, não interessa, eu deixo a janela aberta na mesma. O pessoal, eles andam sempre atrás de mim, mas eu estou aqui escondido no bunker. O que eu estava a dizer. No caso Bas Dost, vamos aceitar que é uma situação semelhante. Que é um atleta que quer sair, que está a forçar a saída e que está a vir com exigências de última hora, sejam elas quais forem. Vamos assumir que é um caso semelhante ao do Carrilho.
A direção tomou uma decisão administrativa de pôr o atleta à parte, pelo menos parte à parte, porque ele não está a treinar à parte, segundo o que se disse estava, mas afinal não está. Mas houve aquele célebre comunicado que foi muito ao estilo Bruno de Carvalho, que é contra o atleta. Agora, são duas situações que vamos estabelecer o paralelismo extremamente semelhantes, na minha ótica, mas a análise feita por certas pessoas é extremamente diferente. E isto é dos dois lados, ou seja, eu já vi pessoas a favor da direção a dizer sim senhor, estamos a defender o Sporting, e na mesma medida já vi pessoas que são contra esta direção a dizer o presidente é uma besta. No caso Bas Dost, o que eu acho é que, tanto como o caso Carrilho, como o caso atual, são casos que não são a ser lidados da melhor maneira e que deviam ser lidados internamente, independentemente do empresário do jogador ou não, vir a público com essa decisão. Isto são situações que devem ser lidadas dentro do clube. Seria um caso diferente se o empresário do Bas Dost, eu não sei se, já não me recordo se foi o caso do Carrilho, se o empresário do Bas Dost viesse primeiro a público dizer que o jogador pediu e fez e aconteceu. Nesse caso eu aceitava que a direção respondesse. Na mesma medida como diria com o Bruno de Carvalho, ou seja, este caso é uma fantochada. Agora voltando a analisar o caso e deixando de parte o argumento hipócrita, que é o que tem sido uma palhaçada. Então o Brás tem sido uma palhaçada descomunal. E agora vou voltar ao caminho. Este caso é uma fantochada. Porque o treinador diz uma coisa, a direção desmente... Isto aqui é que é o problema. O treinador diz uma coisa, a direção desmente o treinador, desmente o jogador e depois dá razão ao jogador, mas desmente o treinador. Aquilo está uma confusão em que parece que ou ninguém combinou o que ia dizer ou alguém está a mentir. Assim, alguém há de estar a mentir porque entre duas partes a verdade está no meio. Mas eu aqui, neste preciso caso, eu acho que a direção, há ali qualquer coisa que não bate certo, independentemente de acreditar ou não no Bas Dost, que eu também não acho que ele seja fluxeiro. Que é, eles dizerem que o treinador, ele falou com o treinador para sair e o treinador vir dizer que não sabia. Isto revela logo uma quebra de comunicação, que é a direção não falou com o treinador e a história é diferente. Agora, dos dois alguém está a mentir. A direção tem que responder pelos dois. A direção é liderada por Frederico Varandas tem que responder por este imbróglio. E vamos analisar da mesma forma como é. Bruno de Carvalho é o culpado, Varandas é o culpado. Pronto, e este caso, a nível da minha ótica e do que eu acho que é, o jogador não está feliz no Sporting, isso nota-se há muito tempo, quer sair, tentou sair a bem, não conseguiu, forçou a saída pela porta pequena. E aqui a direção, se defender os interesses do Sporting, tem que zelar pelos mesmos. E é isto que eu vejo do caso. E acho que falei demasiado, passo-te a bola. Não. A mim apraz-me dizer algumas coisas poucas sobre o caso Bas Dost. A primeira que me apraz dizer é cá se fazem, cá se pagam. Olha... Cá se fazem, cá se pagam, amigo. Então, Varandinhas, futebol fácil, não é? Pois é, fácil. Está-se a ver quanto fácil é. Dá a impressão que ele, nesta altura, já deve ir para quando vai para o Sporting, já vai com fraldas, daquelas contra a incontinência. Mas o outro comentário que me apraz dizer é o seguinte: como é que podemos ter elementos da estrutura do futebol do Sporting a dizerem coisas completamente opostas umas às outras? Exatamente. O treinador diz não sabia de nada, o clube diz que o Bas Dost já em maio é que queria sair, o treinador, pelos vistos, coitado, o homem não lhe dizem nada, não o informam de nada. Se é verdade que a direção do Sporting, isto está escrito, é um comunicado da direção do Sporting, sim. diz que ele queria sair em maio, como é que não se acautelou com a substituição desse jogador por outro, se não de categoria igual, pelo menos de categoria inferior, mas com potencial, não se acautelou isso. Há aqui mentiras a serem distribuídas a torto e a direito. Mas o outro é que era o aldrabão, o mentiroso, não era? A questão parece aqui, para os idiotas do costume, é que não é no Facebook. Se não é no Facebook, está tudo bem, pode-se mentir à vontadinha. Claro. No Facebook é que não. O Facebook, tudo é verdade no Facebook. Inclusive é partilhar aquelas imagens, porque a criança com fome vai receber €1 se partilhares a imagem. Essas pessoas acreditam em tudo.
É a realidade, segundo reza a lenda. E, portanto, se não for nas redes sociais, já está tudo bem. O Sporting pode mentir em comunicados oficiais, não há problema nenhum. Depois, apraz-me dizer, bom, a capa do jogo é qualquer coisa que põe o maior propagandista de todos os tempos, Goebbels, o tal que é parecido com uma pessoa que a gente bem conhece do Sporting, nesta altura. Goebbels ergueu-se da campa e bateu uma salva de ossos. Não foi de palmas, que ele já não tem pele, mas bateu uma salva de ossos. E, enfim, dizer que o Sporting fez 20 milhões com o base de ossos porque ia poupar 12 milhões em ordenado, é pá, por amor de Deus. Isso não lembra ao diabo, ou melhor, ao diabo. Não lembra a ninguém, mas estamos aqui a gozar com a malta. É pá, já sabemos que há uma franja de adeptos sportinguistas que são burros que nem uma porta. Mas também não vamos tratar todos pela mesma tarima. É? Depois, por último, no meu primeiro comentário a este caso, vamos poupar nos ordenados do jogador. Opa, então por este caminho eu recomendo. Aliás, vi aqui há dias no OLX estavam a vender uns pinos a um bom preço. Eram uns pinos usados, mas ainda eram bons. Custavam, penso eu, 5 euros cada um. Compramos 20 pinos, colocamos no terreno de jogo, assim como assim também não fazem grande diferença com aqueles que lá estão nesta altura, e poupamos milhões em salários. O Varandas faz o encaixe financeiro maior da história do Sporting. E não jogamos com jogadores, jogamos com pinos. Parece que é esta a imagem que querem transparecer. Ou seja, e agora mais a sério, o Sporting não pode ser competitivo se não investir em jogadores, e os jogadores que são bons são caros. E daí? O clube tem que ser sustentável. E o cara assim, é só o Sporting é que tem que ser sustentável. Os outros não. Os outros conseguem por magia. Investir em jogadores e continuar a ganhar. Só o Sporting é que não temos que ser sustentáveis, coitadinhos, honestos, calimeros, idiotas, mas sustentáveis. Não há pachorra para esses discursos miserabilistas que ainda há pessoas que o defendem. E depois esta coisa, que vou passar a bola para ti, que eu não me lembro de ter acontecido, que foi o Sporting comunicar oficialmente um pré-acordo com o clube. Consegues perceber como é que é essa lógica de comunica-se oficialmente que estamos quase a chegar ao acordo com o clube? É assim, eu não vejo... Há duas vertentes na moeda do pré-acordo. Numa sociedade cotada em bolsa, um pré-acordo é relativamente normal. Dependendo do negócio. É assim, se eu vou comprar material de escritório para os escritórios da Anacom, não é? A Anacom nem sei se está cotada em bolsa, agora estou estúpido. Para a Mel. Para a Mel, pronto, a Mel está de certeza. Se vou comprar material de escritórios para a Mel, não vou fazer um aviso de pré-acordo com a Staples, não é? Não faz sentido nenhum, a não ser que vá comprar a Staples. Aí faz sentido fazer um aviso de pré-acordo, porque vou comprar a Staples. Na mesma medida, se for vender um escritório enorme meu à Staples, comunicar o pré-aviso. Portanto, isto numa sociedade não é propriamente novo. Eu até tenho noção que não é novo no Sporting, para ser sincero. Tenho noção que não é novo, mas a memória pode-me atraiçoar. Eu não vejo um problema no pré-acordo. Onde eu vejo o problema é que eu dá-me a entender que este pré-acordo, este aviso de pré-acordo de uma sociedade cotada em bolsa, é preciso ter isto em mente, foi feito de forma a pressionar o jogador a aceitar o acordo. E isto é opinião pessoal. Eu não tenho provas, não tenho rumores, não tenho nada. Isto é uma opinião pessoal. Mas dá-me a entender que isto é... seja para ver duas partes interessadas, por exemplo, dois clubes a disputar e isto dizer, ok, temos um acordo com o clube A, o clube B é bom que se mexa, ou para forçar o jogador, tipo, olha, nós já temos um acordo, passa-te ao caracinhas. O que, para mim, usar uma instrumentalização de bolsa como matéria negocial, eu não sei até que ponto é que isso vai de acordo com as regras da CMVM e não nos pode causar problemas. Não é? Pois... Portanto, a questão é que dá a impressão que a esta direção nenhumas regras se aplicam. Não, eu acho que isto é não, aplica-se a lei da selva. Sim. É tudo ao monte e fé. Isto é tudo ao monte e salve quem puder. Sim. E este aviso de pré-acordo, desculpa, vou só concluir, este aviso
pode ter consequências muito negativas. Decida a CMVM, como era de seu apanágio, parece que já não é, suspender as nossas ações e abrir um inquérito para tentar perceber, ok, que raio de porcaria é esta? Porquê é que vocês fizeram isto, tendo em conta que o jogador diz que não havia acordo nenhum? É uma boa pergunta. Pois. Como também é uma boa pergunta, aquele comunicado da direção coloca os adeptos contra o atleta. Sim. Ficam um atleta que ainda é atleta do Sporting. Correto. Será que se um indivíduo maluco qualquer for dar uma chapada ao Base Dost agora na rua, o Varandas também é o autor moral da chapada? Não. Da mesma medida em que o Bruno Carvalho não é o autor moral. Agora, aqui lá está. Depende de que perspectiva quiseres olhar. Depende da perspectiva. Pronto, eu, na minha opinião, não é. Da mesma medida que o Bruno Carvalho ter escrito um post no Facebook não é autoria moral para merda nenhuma, desculpa. Mas, se acontecer, eu espero que haja uma resposta na mesma medida da parte da Proteção Civil, da NASA, da CIA, sei lá, dos Estados Unidos, do governo português, toda a gente. Que venha aí à ONU resolver este problema. Porque o comunicado... Agora aqui tem outra questão. Eu hoje estou a falar para cacete. Fala. O comunicado tem outra questão muito interessante que é... Lá está, é tão parecido com os comunicados de Bruno Carvalho. Porque é. Não podemos negar, é tão parecido. E eu não quero chamá-los de hipócritas. Eu chamo de hipócritas, mas não lhes digo que eles não têm razão a dizer que o comunicado está bom. Eu, para mim, todo o comunicado que meta o jogador no quinto cacete e defenda o clube e vai buscar o máximo possível para o clube, é pá, espetacular. Mas também tem que haver aqui uma conta, peso e medida. O Carrilho viu-se bem o que fez. Sim. Atenção, o Carrilho viu-se bem o que fez. Os jogadores que rescindiram, viu-se bem o que fizeram. O Bas Dost é um desses jogadores, tanto não tenho peninha nenhuma dele. Por mim pode ir para o E-Track, dar um track, partir as duas pernas e não jogar mais à bola. Vai para o lado que eu durmo melhor. Porque o que ele fez não se faz. Aos adeptos especialmente, não é ao clube, é aos adeptos. E eles têm que perceber isso. Agora, esta direção, e aqui é que eu quero apontar o problema, e aqui já não é o argumento da hipocrisia. Esta direção dizer que nos primamos por valores de agora somos bonzinhos e vemos todos a Floribela e os Teletubbies e seguimos a Sailor Moon de manhã na TVI, e depois virem com estes comunicados quando criticavam o Bruno de Carvalho por fazer comunicados semelhantes, pá, não me atirem areia para os olhos. Sim. É que não me atirem mesmo areia para os olhos. Nós destituímos um presidente que ele fez com uma equipa, com um orçamento um terço desta, muito mais do que estes gajos alguma vez vão conseguir fazer, e estão a destruir completamente o plantel. E houve sempre problemas. Ele dava uma bufa, ele escrevia não sei o quê, ele falava de nádegas. Agora está tudo bem. Eu não vejo aqui tudo bem. E os jogadores, agora, a parte final da pergunta, os jogadores não são os maus da fita. Os jogadores são mercenários. O amor ao clube é uma coisa que há um em 1 milhão, atualmente. Temos os casos recentes do Totti, do Pirlo, até do próprio Buffon, que voltou à Juventus. Certo. Isso são casos de amor ao clube, que ainda voltam, ainda querem ver se conseguem dar mais. Mas a maior parte dos jogadores são mercenários, e o clube não tem que olhar para o bem do jogador. Quer dizer, o Adrian fez tudo e mais alguma coisa para sair durante anos. Teve anos a fazer fita para sair. Saiu quando quis, demorou 14 segundos, não pôde jogar 6 meses. A culpa é do Sporting que não fez o melhor para o jogador, a culpa é do Bruno que não fez o melhor para o jogador. Agora, estão a meter o Bas Dost contra a espada e a parede e a chutá-lo do clube com pontapé no cu, e a culpa é do jogador. Pá, há uma coerência, caraças. Eu já nem digo hipocrisia, há alguma coerência. Se querem defender esta casa a arder, ao menos defendam com coerência. Pá, arranjem coerência, inventem coerência, mas defendam com coerência. É não, isto, agora deixo-te falar a ti. Não. Eles devem, quando falas em coerência, que eu julgo que é um termo desconhecido, eles devem pensar que é uma espécie de croquete, que é um croquete fusion, em que é muito específico, em que se mistura peixe cru com carne assada. E essa coerência, eles não gostam de experimentar isso, porque é uma coisa ainda desconhecida. Gostam mais do belo croquete de bacalhau e
Há croquetes de bacalhau, se calhar não há. Sempre Há vinhos de bolos bacalhau. Mas enfim, já estou aqui a confundir. Mas tudo é croquete. Aquilo que também me apraz dizer é o seguinte: já vejo aí, por aí, comentários que são interessantíssimos e que falham nesse tal aspecto da coerência, que são os seguintes. Pois o Varandas, coitadito, agora não tinha que sofrer só com a herança do anterior, do Belzebu, do presidente, agora também está a sofrer com a herança da Comissão de Gestão. Para aí. Para aí. Não, isso não... Não, amigos, não, aqui os tais parvinhos não funcionam assim. Mas que conversa é essa? A Comissão de Gestão fez o trabalho de sapa para esta direção poder entrar. Estavam todos ali coordenadinhos. Estavam todos a apoiar-se uns aos outros. Aliás, basta ver os elogios do então candidato Varandas à atuação da Comissão de Gestão. Não vem agora com tretas, que são duas coisas separadinhas. Não. Estavam todos já preparados para assaltar o mesmo tacho. E todos juntinhos e coordenados. Tanto é assim que o Varandas ganhou as eleições, ainda um dia mais tarde vamos saber como. Mas, portanto, não venham agora com conversas de separar as duas coisas. Ai, coitadito do Varandas que agora sofre com as tropelias da Comissão de Gestão. Uma ova! Mas sofre uma ova. Estavam todos lá na panela. Isto não tomem todos por parvos que aqui ninguém anda ceguinho. Sabes que tu vês um argumento semelhante aqui numa coisa que é muito engraçado e que eu já vi ser usado agora. 2. É que o Varandas está a fazer um mau trabalho porque os anos que ele teve com o Bruno tornaram-no incompetente. Este aqui é genial. Isso é de uma eu já li estupidez. Isto é tipo, isto nem é enfiar a cabeça na areia. Isto é tirar o cérebro fora pela janela, enfiar a cabeça na areia e ficar de cu para o ar. Pronto, eu já nem digo para o resto. Este é este é genial, este é brilhante. E não, o segundo... eu acho que não é enfiar a cabeça na areia, é mesmo enfiar o cu, é enfiar a areia no cu. Também pode ser. Ou a cabeça no cu. E tenho outro que este também ali que é muito, muito bom. Que é a questão do... Que depois eu vou abordar também dos treinadores. Que tivemos. Que houve pessoas que disseram: o Varanda já vai no segundo treinador. E alguém disse: não vai. O Peseiro foi contratado pela Comissão de Gestão. Logo o treinador do Varandas é o Kaiser. O Kaiser. Fogo, agora deu-me uma branca. É o Kaiser. Sim senhor, tudo bem. O que é que o Varandas disse quando entrou? Este é o meu treinador. Foi das primeiras coisas que eu disse. E depois alguém aponta: isso agora estás a dizer, então se o Peseiro era treinador dele, o Josualdo era treinador do Bruno. O que é que o Bruno disse quando o Josualdo entrou? O Josualdo fica até ao fim do ano. Acaba a época. Claríssimo. Ele não disse que era o treinador dele. Portanto, quando virem este argumento da treta, façam favor de mencionar que são situações diferentes. Um disse: este não é o meu treinador, fica até ao fim do ano e depois logo se vê. E o outro disse: este é o meu treinador. E ao fim de 5 jogos, ou uma coisa assim, ou 8 jogos, mandou-o com o caracinhas. Portanto, pronto, é isto que temos. Desculpa, continua. Nada. Ora bem, eu julgo que não há muito mais a dizer, a não ser, muito brevemente, o que é que achas que se vai sair? Como é que vão desembrulhar este caso Vaz Doce? O que é que achas que vai sair dali? Lendo de uma teoria da conspiração, ele vai sair abaixo dos 10 milhões para não termos que colocar dinheiro no fundo de reserva e vamos pegar no dinheiro da venda dele, fora as habituais comissões, panelas e taxas, para pagar salários. É isto que vai acontecer no fim do caso. Isso deu-me agora um flashback tremendo. A sério? Eu não me lembro de nada. Onde é que foi que eu ouvi isso de vender para pagar salários? E era holandês também. Era, também. Eu tenho que refrescar um bocadinho a memória. Deve ter sido o Bruno. Deve ter sido. Enfim, ora bem, vamos então à nossa nova rúbrica que vamos referenciar aqui de que é que nos apetece falar esta semana e de que é que não nos apetece falar esta semana. Eu vou começar por quem é que me apetece falar, de quem é que me apetece falar esta semana. Obviamente apetece-me falar do Vaz Doce. E apetece-me dizer algo muito curto, que é o Karma is a bitch. Eu acho que se o Vaz Doce se prestou a um papel durante o ataque da academia que não se devia ter prestado, que devia ter
preservado a sua privacidade, preferiu ver a sua imagem usada para terceiros, obviamente, obterem um certo fim, que foi aí que se despoltou o início de toda a golpada que mais tarde verá acontecer. E eu vejo no Bas Dost uma pessoa que é extremamente instável em termos do seu comprometimento da forma como se está comprometido com os clubes. E agora, obviamente, está numa situação que, em termos gerais, nenhum atleta gosta de estar, mas para a qual, na minha opinião, ele contribuiu imenso para estar na situação em que está. Para além de ter tirado proveitos financeiros óbvios com o processo da rescisão, o agente também tirou proveitos financeiros óbvios com o processo da rescisão e, portanto, agora que tiraram tanto proveito financeiro com o processo da rescisão, é tempo de que o tal destino vos dê um bocadinho em troca da canalhice que praticaram na altura. Simão, de que é que te apetece falar esta semana? Eu vou revisitar um tema da semana passada, uma coisa assim, 2 semanas, não interessa. Eu já estou esquecido, isto é a idade. Que foi eu ter mencionado que quase nenhum treinador fazia 1 ano ou mais com as direções antigas, paradigma que se inverteu com Bruno de Carvalho, porque 100% dos treinadores fizeram mais do que uma época. E fiz uma pequena análise estatística. Vou corrigir uma coisa que uma célebre ovelha me apontou, que foi do senhor Basil Boboni ter feito 2 épocas. Verdade, eu pensei que tinha sido só cerca de 1 época e meia, mas sim 2 épocas. Erro meu. Pá, tranquilo, siga em frente. Mas estive a fazer uma listinha dos treinadores, tirando treinadores transitórios, tipo o Oceano, que fez 1 mês e coisas assim, porque são treinadores que efetivamente não contam para nada, e tirei aqueles treinadores que orientaram a equipa por 2 vezes. Por exemplo, o caso do Otávio Machado, que foi uma transição, e depois uma foi uma vez, mas foi só 1 mês. Epá, isso não interessa. E cheguei a um número engraçado. Portanto, desde 1996, neste caso 96, 97, eu contei a partir do início de épocas completas. Até à presente época, o Sporting teve 24 treinadores, realmente treinadores. Isto segundo as minhas contas, se quiserem verificar e pôr em 25 ou 23, os números vão bater mais ou menos na mesma coisa. 24 treinadores. Desses 24 treinadores, até à temporada 2012-2013, que foi quando Bruno de Carvalho entrou no fim da temporada, na célebre temporada em que tivemos para aí 50 treinadores, Jesualdo eu vou considerar como o último treinador pré-Bruno. Como por disse anteriormente, ele não foi a escolha do Bruno e o Bruno começou com o Leonardo Jardim no ano a seguir. Certíssimo. Tendo em conta isto, nas anteriores direções nós tínhamos em média 1.12 treinadores por época entre 96, 97 e 2012, 2013. Ou seja, mais do que um treinador por época. Vamos relembrar aqui que Boboni e Paulo Bento juntos fizeram 6 anos. Isto certo. É importante. Portanto, isto desvirtua completamente a média. Mas faz parte da média. Eu não fiz mediana porque dava muito trabalho. De todos os treinadores, portanto, destes 19 treinadores que orientaram a equipa até essa época, 37% fizeram uma época completa ou mais. 7 treinadores fizeram mais do que uma época. Em 19. Impressionante. Nos 5 anos de Bruno de Carvalho, de novo descontando Jesualdo Ferreira, 100% dos treinadores fizeram mais do que uma época. Todos fizeram uma época ou mais, neste caso, era o que eu queria dizer, sendo que a média de treinadores por época, tendo em conta que Jesus teve 3 anos, foi 0.6. Ou seja, menos do que um treinador por época. Quem não vê aqui uma diferença em que colocámos para metade a média de treinadores, pá, deve ser tapado, deve ser burro ou é mal intencionado. Acrescentando a isto, na atual direção, vamos ser justos e meiguinhos, Peseiro não conta. Portanto, a atual direção vai num treinador em sensivelmente 1 ano. Um pouquinho menos, sim. Mas quero acreditar que o Kaiser pelo menos até dezembro fica. Portanto, a atual direção continua mais ou menos os mesmos números, assumindo que José Peseiro é um Jesualdo, em circunstâncias diferentes. Mas o paradigma mudou completamente em 2012-13 para a frente. Ou neste caso 2013-2014, que é o começo da época. Portanto, não me venham com conversas da carochinha, da tanga, que eu martelo números ou que minto ou que isto é uma igreja. Não, isto aqui é números. Querem ir fazer as contas, fazem. Querem que eu vos dê, eu dou. Mas números não mentem. E aqui também vos posso dizer que, obviamente,
o número de anos em análise é 5 versus 17. Portanto, também temos que considerar que há uma diferença muito grande em anos. Mas mesmo que nós retiremos vários anos aqui, se tirarmos o caso do Paulo Bento, que é o único presidente que teve um treinador a sério durante um mandato, foi o Soares Franco. Pronto. Está dito. É praticamente está isto. dito, e eu acrescentaria só que está a ser muito simpático com esta direção. Na minha perspectiva, já teve 3 treinadores. O Peseiro, o Tiago Fernandes, não tenho a mínima dúvida que a certa altura foi considerado para continuar a tomar conta da equipa, e agora Pá, eu não contei os transitórios porque senão acho que tínhamos. Sim. Acho que até agora em vez de 24 tínhamos tido 31. Fora o Jesualdo e o Fernando Mendes que tiveram 2 vezes cada um. Exato. Portanto tinha sido tipo 29 em vez de 24. Exato, Isso nem interessa. Mas pronto, está aqui o meu apetece falar. Yeah. Bom dia. De quem não me apetece falar é do Sousa Sintra. Não me apetece nada falar dele. Não me apetece nada falar, principalmente das pessoas, dos indivíduos, dos tertulianos que andaram a pedir uma estátua para o homem. Não me apetece nada falar desse indivíduo. É pá, a ovelha outra vez. Lá está, garra a ovelha, que essa deve ser da tertúlia, anda aí trasmalhada. Mas não me apetece falar deste tipo de indivíduos que a certa e determinada altura são vistos como os salvadores da pátria, mas que mais uma vez nada mais fizeram do que afundar o Sporting. Pronto, não me apetece falar. Do teu lado, Simão. Eu não me apetece falar, e eu assim, e vão-me dizer, não dês tanta importância. Não, eu dou toda a importância, porque eu martelo em palhaços, que é mesmo assim, eu martelo em palhaços para ver se as pessoas acordam. Porque há pessoas que estão mal informadas, há pessoas que seguem o diz que disse. Eu estou aqui, eu martelo em palhaços, e eu aqui vou, o que eu não me apetece falar, e que são um autêntico bando de palhaços, são pessoas que dobram a coluna, sejam elas de que façam forem, porque há pessoas dos 2 lados ou 3 lados das fações, não nos vamos enganar, mas pessoas que dobram a coluna para justificar o injustificável. Sempre. E isto é um... As pessoas falam, é só redes sociais, somos todos especiais. Não, as redes sociais têm um peso muito grande na sociedade atual. Muito grande. Veja-se o caso das eleições americanas, veja-se o caso do Brexit, veja-se... Eu não quero meter em política, mas estou a dar exemplos, não é? Ou seja, nós não podemos descurar o paradigma das redes sociais. E aqui não me apetece mesmo falar dos contorcionistas, palhaços e anormais, e vão todos vir aqui e tirar alguma coisa fora do contexto. Tirem fora do contexto, são umas bestas, que dão voltas e voltas e voltas e mais voltas para justificar o injustificável. Amigos, há uma coisa que eu aprendi e já disse aqui mais uma vez. Se eu tomar uma decisão, defender uma opinião que eu não acho correta, eu admito que achei incorreta, peço desculpa e sigo em frente. Se amanhã vier um apoiante do Varandas com toda a sinceridade e dizer, este gajo só está a fazer caca, desculpem, vamos fazer um Sporting melhor, vamos corrigir esta situação, eu fico chateado pela opção dele, mas entendo a desculpa e espero que seja honesta, não é? Porque há pessoas que nunca podem esperar a honestidade. Estes gajos não. Eu dá-me a entender que estes anormais já se aperceberam da porcaria que fizeram, mas têm tanta vergonha de assumir que estão errados que continuam a bater na mesma tecla. Isto é uma coisa inacreditável. Sim. Às vezes leio, basta. Eu vi aquela a culpa do Varandas ser uma trampa é do Bruno. Isto está a atingir níveis. Isto é esquizofrénico. A sério. Sim, isto é esquizofrénico. Demência absoluta. Completamente. Demência. Fogo. É assim, a culpa do Varandas ser uma trampa é do Varandas. A culpa do Bruno ter centrado a comunicação toda nele e ter numa dada altura virado um bocado da cabeça, porque virou, e acho que ele próprio se apercebe disso, ou já se apercebeu disso, é dele. Ele foi atacado por todo o lado e isso contribuiu, mas a culpa é dele. Foi ele que tomou as decisões, não fui eu que as tomei por ele. Não vou estar a arranjar desculpas. Não vou dizer que a culpa foi da CMTV. A CMTV contribuiu, mas a culpa foi dele que tomou as decisões. Sejam elas pressionadas ou não por outros fatores. Isto não é tão preto no branco, mas acho que dá para perceber. Mas pronto, mais uma vez, o Simão está-se a alongar. E agora, vamos fazer assim. Agora vou eu ser um gajo especial e vou dizer, olha, quais são os mais e os menos da semana? Sabino, qual é o teu mais? Passo-te a palavra. O mais da semana para mim tem a ver com
algo que o Centeno deve estar orgulhoso. O Sporting criou novas engenharias financeiras para o nosso país. É um serviço à nação que deve ser reconhecido. E eu proponho desde já que esta direção do Sporting seja candidata ao Prémio Nobel Da Economia. Das Finanças. Ah, Existe um Prémio Nobel das Finanças? Eu acho que é só da Economia. Da Economia, peço Acho que perdão. Ao Prémio Nobel da Economia, dado que, a partir de hoje, sempre que eu for a um stand e olhar para um Ferrari, mas não o comprar, fiz um encaixe de 350 mil euros. É extraordinário. Portanto, a partir de agora, as coisas que nós ambicionamos, mas que não compramos, temos um encaixe. Aliás, já estou com medo do meu próximo IRS, porque estive ali a olhar por um Jeep que estou muito interessado nele, e portanto eles devem detectar isso e dizer logo, este tipo fez um encaixe de 150 mil euros e portanto vai ser taxado em IRS. Estou com muito receio. Portanto, temos que reconhecer, quando é assim, esta engenharia financeira do Sporting, em que fazemos dinheiro apenas porque não o gastamos, é qualquer coisa de extraordinário. Isto nem lembra o maior gênio da economia mundial. Qual é, então, deixa-me cruzar novamente para ti o teu mais da semana? O meu mais aqui vai para os atletas da equipa de sub-23, que ao contrário dos da equipa A, ganharam, bem ganho, não foi o 2-1 fraquinho, ganhámos 4-0, e é bom ver que tivemos os jogadores da formação, não só o Gonçalo Plata, a brilhar, nomeadamente o Pedro Mendes e o Joelson, salvo erro. Joelson, sim. Sim, o Joelson, desculpa, que é, eu confundo o Gelson e o Joelson, e depois eles são Fernandes e um gajo fica ainda mais confuso. E o Mitrovski, que pelo que me dá a entender, e isto eu não tenho seguido muitas camadas jovens, mas que o Mitrovski é um jogador com muito potencial, portanto vamos ver o que sai dali. Espero que seja bem aproveitado, o que se calhar vai ser bem aproveitado pelos outros. Deixa-me corrigir-te, Simão. Não é vamos ver o que é que sai dali. Vamos ver quando é que ele sai dali. Porque ele vai sair, obviamente, a custo zero, que é o modus operandi. Mas poupámos os 100 mil euros que ele ia ganhar até ao fim do contrato. Sim. Ora, já viste o que é que dá para fazer com 100 mil euros? Quantas festas em quantos rooftops? Oh, maravilha. Já te podes fazer a canalização que estavas a sonhar a semana passada. Ora, essa canalização inox é o meu sonho para este rooftop. O menos desta semana, não é? O menos. Ora, a mim apetece-me falar brevemente do... um tal indivíduo chamado Brás, que faz comentários na televisão, que é de uma hipocrisia e de uma imbecilidade absoluta, que é perfeitamente incapaz de um comentário independente, que diz as maiores barbaridades e que ainda, por cima, vem desse famoso gabinete de crise, ainda antes dele ser gabinete de crise, chamado BTV, e apresenta-se ainda como um comentador independente, quer dizer, claro. É quase surreal. Nós vivemos numa realidade paralela. E enfim, eu do Brás só gosto do bacalhau. É a única coisa que vou acrescentar neste tema. O teu menos da semana, Simão? Eu vou só acrescentar uma coisinha ao teu menos, muito rápido. Já que estamos, lá está, piadas de mau gosto, eu peço desculpa, tivemos um comentário na caixa de comentários sobre as piadas de mau gosto e eu respondi com toda a sinceridade que eu não vou deixar de as fazer e não vou deixar de as fazer, porque sou eu. Mas peço desculpa de qualquer forma, não é para insultar ninguém. Mas essa que tu disseste do comentário independente fez-me lembrar, já que falámos em Goebbels, que o Brás era como pôr o Hitler num debate, como moderador de um debate sobre judeus. Sim. Parece-me bastante acertada essa comparação. Acho que ele ia ser isento, certo? Não tenho a mínima dúvida. Pronto. Era só para ficar aqui bem explícito. E mais uma piada de mau gosto. Eu tenho que sempre enfiar aqui uma. Isso foi o que ela disse. Não há problema, porque as piadas e o gosto das piadas depende de quem as ouve e da interpretação que faz delas. Ora, nem mais. Quanto aos menos... eu vou-te roubar o mais. Eu fiquei tão desapontado quando vi o que tu ias dizer no mais. Eu já tinha visto antes, não é? Tu não... Rouba lá à vontade. Vou-te roubar o mais. Então, vou-te roubar o mais. Que é o novo método financeiro, não é? Do Sporting. Porque assim, nós atualmente estamos agora, a teoria em voga
É a nova teoria monetária, salvo erro. É teoria monetária moderna, Modern Monetary Theory. Sim. E nós temos a Modern Varandian Theory, que é a teoria monetária varandista. Ou a teoria moderna varandista. Que é, lá está. Nós conseguimos a proeza, que isto é o que as pessoas ainda não se aperceberam. Eu acho que não se aperceberam. Eu já me corrigi no relatório de contas, mas agora tenho a certeza que estou a falar a verdade. Nós estamos a poupar. Epá, top. É verdade. Eu se vender um gajo que me vai custar 5 milhões no próximo ano por 10, eu na teoria posso assumir que vou ter 15 para reinvestir. Porque é verdade. Eu tenho os 5 que ele me ia custar e os 10 que eu vendi. Que é o dinheiro que eu recebi. Tudo muito certo. Eu não ganhei 15. Eu ganhei 10. Tenho 15 para reinvestir. Está aqui o contexto que as pessoas... Lá está. O jornal O Jogo, aquilo deve ter sido feito com um ábaco, ou com alguém que nem sabe usar um ábaco e que esteve ali a tentar pôr as peças. É 20. O Sporting vai poupar 20. Ou vai ganhar 20. Isto é uma festa, mas pronto. Lá está, como tu disseste, é o Jeep. Sim. E a parte aqui negativa é que isto tem também influência no ativo e passivo do clube. Especialmente porque estamos a vender muitos atletas, ou alguns atletas, abaixo dos preços de custo. E abaixo dos valores que muito provavelmente estão inscritos em ativo e em ativo. Ora, Exato. se eu tiver inscrito em passivo, neste caso seria, por norma, o ano atual, a parcela atual que eu devo do jogador, o passivo a curto prazo, e que é o corrente, neste caso, para não se enganarem, corrente, que é um ano ou menos, e a outra parcela, o longo prazo, que é o não corrente. Se eu vender o atleta por menos do que ele está inscrito em passivo, o meu passivo não se vai embora. Eu vou bater parte do passivo, mas não todo. Ou seja, a minha diferencial ativo-passivo vai cair. Óbvio. Vai ficar mais negativo. Assim, eu espero que não venha aqui ninguém que perceba realmente disto, dar-me uma cabeçada nos comentários, mas se vier, com todo o gosto, que eu estou sempre pronto a aprender. Mas a noção que eu tenho de ativo e passivo, eu já fiz alguma leitura sobre isto, é esta. E não quero estar a informar as pessoas mal, portanto também informem-se, não é por aí. E isto vai ter consequências muito negativas no Sporting. Muito negativas, porque depois temos perdas por depreciação e temos as comissões que têm que sair, que também são inscritas em passivo. O que isto vai levar é que a curto prazo estamos a vender tudo por 3 milhões. Vai por 3 milhões. Olha, queres 3 milhões? 3 milhões. É 3 milhões para a mesa 3. 3 milhões. Vai por 3 milhões. É para emprestar com a opção de compra de 3 milhões. Isto é 3 milhões. Sim. Olha, mas eu não quero comprar por 3. Eu quero um múltiplo desse número. Então vai por 9. Por 9. Pode ser por 9. Mas não pode ser por... Não, por 9. Isto está a ser assim. Isto parece que é os múltiplos. É só por múltiplos de 3. O professor Marcelo ia aprovar. Eu vou dar um exemplo para mim prático que reflete isso. Primeiro, dizer que essa questão do Sporting perder ativos, pelos vistos, era uma grande preocupação no tempo das rescisões e agora já deixou de... Não, agora não é. Na altura andavam aqui del rei que o Sporting vai entrar em falência técnica porque está a perder ativos. Agora já deixou de ser, curiosamente desapareceu da agenda. Mas aquilo que está a passar no Sporting, assim, numa comparação em termos do mercado imobiliário, é que nós deixamos de ter propriedade de casas, própria, ter uma série de casas ou de apartamentos, para estarmos a trocar, a vender ao desbarato esse património e estamos a trocar por apartamentos em que somos apenas donos da metade desse apartamento ou por casas que estão hipotecadas. Portanto, nós estamos a perder património para ter um património menos valioso e muito dele nem sequer somos donos na totalidade desse património. Exatamente. Agora voltamos ao tempo de termos apenas 50% saudoso de espaço Luís e tal, e por aí. Mas esta teoria, esta aplicação financeira para acabar, hoje estamos um bocadinho fora de tempo, mas isto está-se bem. Isto nós é que decidimos, pá, nós é que decidimos. O árbitro só apita quando a gente quer. Não, hoje há varandas. Hoje é à varandas, exatamente. Isto é sempre à varandas. Epá, isto se for à varandas pode ser complicado. Ok, mais uma piada de mau gosto. Mas onde eu queria concluir, isto vai ser negativo para o futuro do Sporting e tu tocaste numa coisa curiosa, que é como se manipulam os números. Agora é poupança de 20 milhões. Porque lá está, eu hoje decidi não comprar um apartamento de 1 milhão, poupei 1 milhão. No ano das rescisões íamos perder para aí 300 milhões. Sim. Estavam a pegar no valor das cláusulas e dos salários e tudo, iam perder tudo. Quando, por curiosidade, registado em ativo,
Os jogadores que rescindem, portanto, o Rui Patrício, o Daniel Pudense e o Gelson Martins. E o William. E o William, muito obrigado. Temos esquecido desse, deve estar a dormir. Não, ainda deve estar a levantar-se. Mas nesses 4, o valor inscrito como ativo neles era praticamente zero. Era residual. Ou seja, a nossa perda a nível de ativo ia ser mínima. Certo. Completamente mínima. E íamos sim ter um passivo porque, se quero eu crer, que íamos continuar a considerar a possível dívida que íamos ter salarial aos jogadores como passivo. Podíamos não considerar. Mas também podemos considerar e devíamos, acho eu, considerar, mas não sei como é que isso ficou. Mas é como se manipulam os números. O ano passado era um cataclismo, agora está tudo bem. Dar a custo zero. Este gajo não consegue vender jogadores nem ficar a 50% do passe. Fogo, meu. Eu fico maluco. O Bruno também mandou a custo zero. Amigos, um gajo compra, agora vou ser muito direto, um gajo compra um padreiro da Argélia por 350 mil euros e o vende por 30 milhões mais 5, merece crédito ilimitado em 10 rescisões. Merece crédito para comprar 3 Brian Ruizes. Sem dúvida nenhuma. Um gajo que pega num padreiro como o Chicabala, vai buscá-lo por $500 milhão. Essa contratação aumenta duplica, ou mais que duplica, os nossos seguidores no Facebook, porque eu nem sei de país é que vai agora, não me lembro, mas do Egito. Eles ficaram malucos, vieram todos fazer gosto na página. Aquilo foi uma romaria. A nossa página do Facebook cresceu imenso. Sim. Em semanas. E ele ainda sai com lucro. Merece créditos ilimitados para rescindir com 1 ou 2 ou 3 ou 5. Agora este gajo não consegue vender uma garrafa de água a um gajo no deserto. Por amor de Deus. Não, mas que é isto? Ele bebia a garrafa antes de a vender. Ou então oferecia a garrafa com promessa de ficar com 100%, com 50% daqui a 2 anos. Ora bem, porque assim poupava. Exato, poupou uma garrafa. Ora, vamos então, já estamos a largos minutos no tempo extra, e vamos fazer um comentário a algo que é óbvio durante este período conturbado do Sporting, e de que é a forma como a imprensa em geral, embora já se comecem a ouvir umas vozes críticas, é tão meiguinha com esta direção. O contraste com aquilo que se passava em anos anteriores é tão grande que não podemos deixar de fazer uma nota aqui. Então o que é que achas? Porquê é que achas que são tão meiguinhos agora com o Sporting? Tu hoje estás mesmo a encarrilar. Eu hoje estou forte e tu estás assim, anda vá, pica, anda vá. Estamos aqui à luz da vela também. Estamos aqui à luz da vela, exato, estamos a poupar na eletricidade. Se calhar é melhor desligar o microfone, também poupa conta. Está a gerador esse. Está a gerador. Mas a imprensa ser meiguinha tem um de 2 propósitos. Aliás, tem aqui... Eu acho que tem aqui vários propósitos. Não é um de 2, isto tem vários. Convém à imprensa meiguinha porque a imprensa está maioritariamente controlada pelo Benfica. Pelo menos aqui interessa. Bom, convém que ela seja meiguinha com esta direção para não causar discordância entre os adeptos do Sporting. Quanto mais tempo eles tiverem a cabeça enfiada na areia, mais tempo o Benfica vai ter para ganhar os títulos todos e o caso dos Emelos vai estar abafadinho e ninguém se chateia. Isto é uma coisa muito importante. O ponto número 2 é que o senhor... Ok, vou voltar atrás. O ponto número 2 é que o palhaço, agora sim, da LPM, o Paixão Martins, o Luís Palhaço Martins, acho que é assim o nome dele, Luís Palhaço Martins, ele que me venha pôr um processo por ele chamar palhaço. Mas ele é uma pessoa? É mesmo uma pessoa. Que era um furúnculo do blog. Não, pois, é assim, isso é assim, também depende da classificação, também é verdade, pode ser um furúnculo testicular. Muito grave. Mas a imprensa, ele tem uma mão muito grande, porque é verdade, ele construiu um império, com o mérito dele, seja, que tem, independentemente de eu não gostar da personagem, construiu um império que tem muito poder sobre a comunicação social em Portugal, fora meia dúzia de órgãos de comunicação social. Se visto que ele está a agenciar o Sporting, é normal que agora haja imprensa meiguinha também. Mais ainda, ele é benfiquista, o que liga bem com o ponto número 1. Que é, queremos os sportinguistas calminhos, enquanto que anteriormente a estratégia era a típica estratégia de guerra, divide and conquer. Para quem não sabe inglês, dividir para conquistar, que foi exatamente o que fizeram, fraturaram o Sporting a meio
Não foi a meio, foi para aí 99.9 para 0.01, porque nós somos 10 ou 15. Mas fraturaram o Sporting e conquistaram. Conseguiram meter lá um candidato meiguinho, porque eu ainda quero acreditar que este candidato é demasiado meiguinho para o Benfica, para o meu gosto. E foi isto que eles conseguiram. É por isto que a imprensa agora é meiguinha. É por isto que agora o Varandas amanhã podia dar... Isto é a mesma coisa que o Donald Trump e com o Bolsonaro para os fundamentalistas. É a mesma coisa. Isto é política one-on-one. Por muito que eu não queira meter política aos paralelismos. Amanhã podia aparecer uma notícia ou um vídeo do Varandas a esbofetear uma criança de 5 anos chamada Bruno de Carvalho. E o pessoal ia que a criança mereceu porque se chama Bruno de Carvalho. Ponto. Ainda ia haver gente, eu não estou a dizer todos, não quero apontar nomes, mas ainda havia gente que ia defender isso. E isto é a típica estratégia de guerrilha comunicacional. De apelar ao sentido, daquele sentido primal, sei lá, primário de nação, aquele estado de temos que nos agarrar a alguma coisa que nos é muito querida. E aqui podem acusar o pessoal ao contrário. Porque também se vê este tipo de fundamentalismo em apoiantes de Bruno de Carvalho e em apoiantes de outros candidatos. Vê-se muito este tipo de fundamentalismo. Agora, quem está lá são estes. Portanto, aqui vão levar comigo até ao fim, até saírem de lá vão levar comigo. E o próximo vai levar comigo. A não ser que eu goste dele. E aí vai levar comigo quando fizer merda. Na mesma. O que parece justo. O que parece justo. Óbvio. Achas que concordas? Eu vou só dizer aquilo que já repeti várias vezes em diversos contextos. Sempre que a imprensa em Portugal é simpática com uma direção do Sporting, os sportinguistas devem estar preocupados. Ora. Porque é sinal de que essa direção, a direção que está nessa altura, não está a defender os superiores interesses do Sporting. Sempre que tivermos uma imprensa hostil a uma direção do Sporting, isso quer dizer que a direção do Sporting está a defender os superiores interesses do clube. O papel que cabe aos sportinguistas é não darem audiências, não darem cliques, não darem dinheiro à imprensa que repetidamente, continuamente, sistematicamente tenta destruir o Sporting Clube Portugal. Mas parece que isto cai em ninguém se presta atenção a este tipo isto parece-me tão óbvio que nem devia haver necessidade de ser explicado. Infelizmente, parece que não é assim. Ora bem, julgo que agora sim chegámos ao fim. O árbitro já está a olhar para o relógio e a olhar para nós e a ameaçar-nos, mandar-nos para o balneário. É o Inocêncio Calabote, não é? Sim. O Inocêncio Calabote levantou-se da tumba também e já veio aqui fazer uma visita. Ele pensou que a vela era uma velinha que estávamos a acender para ele, mas não era. Portanto, últimas palavras por esta semana, Simão. Um grande obrigado ao pessoal que ouviu a semana passada. Ganhámos bastantes ouvintes, ganhámos bastantes subscritores depois do podcast com o Rui. Foi um bocadinho diferente. Eu notei que o podcast em si funcionou um bocadinho de forma diferente. Não é 100% demonstrativo do que foi hoje. Que hoje é um podcast um bocadinho mais normal. Não quer dizer necessariamente tenha sido mau. Foi um prazer ter cá o Rui. E ter uma conversa um pouco mais séria com alguém que sabe tanto do Sporting é fantástico. Mas agradecer a todos os que se juntaram a nós esta semana. Nas redes sociais, o Twitter tem crescido bastante. O Facebook também. O YouTube está a ir. Está a caminho. O Instagram, não me perguntem. É isto. Eu sou muito profissional. E agradecer, como gosto de fazer todas as semanas, não só aos que comentam e leem os nossos artigos no site. Estamos com um bom número de visitas e um bom número de interação. Fora algumas ovelhas negras que lá de vez em quando aparecem. Elas já não vá. São necessários também. Exatamente. Mas atenção, não é a opinião contrária, que isso eu lido bem. É mesmo palhacice. E agradecer de novo, como sempre, aos colaboradores do Rugido Verde, que também carregam o piano de outras formas, digamos assim, e fazem deste projeto algo que acho que todos nos orgulhamos e todos gostamos de partilhar. Por isso, é o meu até para a semana desta semana. Muito bem. Eu tenho pouco a acrescentar, apenas mais uma vez referir que agora o segundo tempo é convosco. Discutam os tópicos que aqui foram abordados, deem-nos a vossa opinião, o vosso feedback é sempre muito apreciado.
partilhem, coloquem like, subscrevam o nosso canal. É sempre um prazer de sabermos que estão por aí e a vossa opinião sobre o podcast que fazemos. Ficamos então por aqui. Foi mais uma edição do Primeiro Tempo. Nós vemo-nos para a semana.